A primeira turma do Supremo marcou para o período de 25 de abril a 6 de maio a retomada do julgamento da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, ré do 8 de janeiro, por manchar uma estátua em frente ao Supremo. O caso estava parado depois do pedido de vista do ministro Luiz Fux, que discordou da pena de 14 anos de prisão imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, e pelo ministro Flávio Dino. Fux sinalizou que deve revisar a pena. A expectativa é de que o voto de Fux reduza a pena da cabeleireira. Até o momento, o placar está então em 2-0 pela condenação. Além de Fux, restam os votos dos ministros Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, que também integram a turma. A análise do caso ocorre no plenário virtual da Suprema Corte, Carlo Cauti. Vale lembrar que o caso da Débora está na primeira turma do Supremo, que tem como presidente dessa primeira turma Cristiano Zanin, que será o último a votar. O ministro Luiz Fux tinha pedido vista, ou seja, mais tempo para análise. Segundo pelo regimento interno do Supremo, ele teria até 90 dias para se debruçar sobre o caso. Devolveu bem antes desse prazo, mas não divulgou o seu voto, o que é praxe. Ele só liberou para julgamento que começa a partir do dia 25. Agora, a gente fica aqui pensando o que isso sinaliza, né? Se ele devolveu bastante rápido esse caso da Débora dos Santos, né? Se ele já sinalizou que vai abrandar, vai reduzir a pena da Débora, quanto seria, já que está em 14 anos de prisão e, inclusive, ela foi condenada a 30 milhões de reais por danos morais coletivos, para ser dividido ali entre todos os condenados do 8 de janeiro. Então quer dizer que eles vão condenar uma moça de 39 anos a 14 anos de prisão sem sequer olhar nos olhos dos advogados? Vai ser tudo em plenário virtual? Vão privar da liberdade uma mãe de 2 filhos que nunca entrou numa delegacia na vida por ter escrito com um batom na Estátua da Justiça as palavras do próprio presidente Luiz Roberto Barroso do STF, sem sequer dar de caras fisicamente, né? Vai ser para o plenário virtual, teremos uma condenação à perda da liberdade via internet. É isso que se tornou o Brasil em um tribunal que não deveria sequer estar julgando essa matéria, porque isso é de competência do tribunal de primeira instância, ou seja, é um processo ilegal. E os advogados da Débora sequer puderam falar em defesa dela, porque não foi permitida a sustentação oral, foi tudo digital. As pessoas agora no Brasil perdem a sua liberdade por WhatsApp, por aplicativo, por sistema eletrônico, e ninguém acha isso um absurdo que deveria provocar indignação permanente e constante de toda a população brasileira, porque amanhã poderia acontecer com qualquer um de nós. Então, assim, perdemos até a dignidade de uma liturgia jurídica. É tão envergonhante e tudo aquilo que está acontecendo pelos próprios ministros do Supremo, que eles sabem que estão atuando em ilegalidade, que eles sequer têm a coragem de dar as caras na própria turma para dizer, olha, estou votando assim por essa razão. Porque, obviamente, seriam submersos, não por críticas, mas por vaias da população brasileira inteira. Então é isso que estamos vendo. Enquanto, de forma covarde, o Congresso decide liberar geral para umas férias infinitas de Páscoa, que a população, obviamente, não vai ter, o STF está trabalhando a todo vapor para condenar pessoas que nunca fizeram nada, que nunca tiveram uma passagem por uma delegacia, pela polícia, a 14 anos de prisão, de forma telemática. Então é isso que estamos vendo, um Congresso acovardado e um tribunal que atua na ilegalidade e uma brasileira que só por ter escrito com um batom numa estátua vai perder 14 anos de vida atrás das grades. Augusto. Eu espero que prevaleça o instinto de sobrevivência eleitoral que sempre foi mais agudo entre políticos. Espero que isso prevaleça. Acho importante o que tem acontecido e que, a meu ver, provocou mudanças essenciais. Primeiro, o povo está nas ruas a favor da anistia já. Não adianta ficar recorrendo a contadores de cabeças da USP e tal. Uma multidão voltou a se manifestar agora, há poucos dias, agora na Avenida Paulista. E as manifestações precisam continuar. O gesto do Fux, a meu ver, também tem bastante importância. Ele chamou a atenção para um caso aí que permitiu a individualização da conduta. O Brasil ficou conhecendo
o que estava se passando com a Débora e tomou partido. E viu que essa moça tem que sair da cadeia imediatamente, que já lhe tiraram 2 anos de vida, isso não tem volta. Tem que sair imediatamente. O Fux eu acredito que ele vai fixar uma pena que resulta na libertação imediata. E aí cria-se o precedente. Eu não esperava outro gesto do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino, os dois que votaram. Espero que a Carmen Lúcia reencontre a antiga Carmen Lúcia, né, que do cala-boca já morreu e que enfrentava o Gilmar Mendes em vez de ajoelhar-se diante do decano do Supremo. Espero que venham mudanças. Agora, o povo precisa continuar nas ruas em defesa desses injustiçados, que não podem ter essa saga, esse drama prolongado. Não é possível, né, o Brasil esquecer que os outros países estão vendo um juiz julgando um caso no qual ele se apresenta como vítima. Isso é uma loucura. E o Alexandre lembrou muito bem, o Supremo vai precisar cada vez mais da anistia. Eles já estão também, os integrantes do Supremo estão há mais de 5 anos numa espécie de prisão domiciliar. Cuidadosa, cautelosa, eles não têm vida social, porque não podem circular pelas ruas sem se arriscar a ouvir o que o Brasil pensa.